Voltamos, gente. Vamos dar continuidade, então. Falamos um pouquinho do Nietzsche, como é que ele surgiu, né? E um pouquinho aí das coisas que ele e também a escola de Frankfurt criticavam. Bom, criticam, aliás, né? Porque a escola de Frankfurt existe até hoje. É, no campo dos estudos do Nietzsche, ele vai ter grandes pontos, pessoal, abordando a questão da maturidade do sujeito humano. O que seria aí essa maturidade, né? Vamos lá, maturidade é uma espécie de momento da vida onde o homem ele teria ali, né, a consciência madura o suficiente para tomar as suas próprias decisões. E o Nietzsche, ele vai dizer que essa maturidade do homem, ela na verdade nunca existiu. E por que ela nunca existiu? Por conta da forma como o homem é levado a ter essa maturidade. Ela nunca vai ser uma maturidade própria. Ela vai ser uma maturidade forjada no molde social onde esse cara vive. Ou seja, o cara é maduro mediante as formas como o seu país, a sua cidade, a sua família apregoa que ele deve ser. E aí, por conta desse fato, pessoal, ele vai pegar inúmeros filósofos anteriores a ele e ele vai pegar os temas de estudo desse cara, vai destrinchar ponto a ponto e vai montar algumas das suas obras, né? Ele foi um grande escritor, suas obras ainda estão pelas mais lidas, né, no campo das humanas, e a gente vai inclusive falar sobre alguma delas, tá? Uma das coisas mais importantes do período em que Nietzsche ele falava sua filosofia vai ser uma negativa que ele vai ter, né, sobre a metafísica escrita por Schopenhauer. Schopenhauer foi um outro filósofo importante desse período, né? E o Nietzsche, ele compreendia que as ideias de Schopenhauer, ligadas, né, à metafísica, elas não descrevem de maneira correta como que o mundo ele vive, ou como o mundo deveria viver, de acordo com as coisas que ele diz, né? E isso porque, pessoal, o Schopenhauer, ele analisa, né, que essa tradição filosófica ocidental, ela tem uma mesma origem, né? A origem lá de Roma, todos nós aqui no Ocidente e até mesmo um bom pedaço da África, tem essa influência muito grande ali, né, da questão romana por conta dos seus domínios na antiguidade e a influência que ela acabou gerando a todos esses lugares, né, principalmente da questão religiosa. Afinal de contas, no Império Romano, o cristianismo passou a ser a principal religião, a principal não, a única religião do Império, e por esse Império ter dominado tudo, esse tudo se tornou cristão, né? E aí as diversas religiões tribais consideradas bárbaras na antiguidade, elas vão acabar se perdendo. E aí só vamos ter uma única verdade, né? A verdade do cristianismo, a verdade pregada pela igreja. O Nietzsche, ele elimina toda essa ideia, dizendo inclusive que o que a igreja fez foi quase que 100% errado, né? As críticas do Nietzsche quanto a essa questão da religiosidade, pessoal, elas vão ser muito fortes, porque o Nietzsche ele vai tratar a religião cristã como uma espécie de coleira, certo? O que essa coleira ela vai fazer então? Ela te dá um caminhozinho para andar, certo? Mas ela tem um limite. E aquele limite a gente vai chamar de moralidade, né? Você só pode ir até um certo ponto. Passou dali, opa, você não está de acordo com o conceito judaico-cristão. E esse ir de contra o conceito judaico-cristão, de acordo com Nietzsche, é justamente a forma correta de se agir.
Afinal de contas, se você não se deixar pautar por essa questão religiosa, o Nietzsche acredita que você vai poder andar para onde você quiser. Beleza? A gente falou que ele foi um grande crítico, né, de grandes ideias do passado. E aí, a gente tem alguns nomes do lado, né, dos caras que ele mais vai utilizar para atacar, para criticar, para contrariar, né? E são eles, como eu separei aí, o Sócrates, o Platão, o René Descartes, o Immanuel Kant, né? E o Hegel, ok? Esses caras aí vão ser os principais exemplos. Não são todos, são os principais. E aí a gente disse, né, que o Nietzsche ele era um grande crítico dessa questão de abordar a verdade. Então, ele vai ter uma noção própria de como conduzir o estudo filosófico. Primeiro, vamos compreender o que era essa forma de se pautar pela verdade. Como os filósofos que se pautam pelo encontro dessa verdade, eles são formados. Então, primeiro ponto. Exigir que a razão revele, mediante teorias, a natureza última das coisas. Então, você usa a razão, você cria teorias do que pode acontecer, e aí, através do seu raciocínio, da sua razão, e por essas teorias, você vai achar uma última coisa. Essa última coisa, a explicação, ela é a verdade. Segundo, admitir que a verdade deve ser o ponto de chegada das especulações teóricas. Então, uma vez que eu encontrei essa verdade, eu não tenho mais para onde ir. Acabou o estudo. Como o primeiro tópico falou, a natureza última das coisas. A verdade torna o campo finito, de acordo com Nietzsche. Terceiro, reconhecer a verdade, né, como uma meta final da atividade filosófica, figura como um valor indispensável e fundamental para o ser humano. Então, não é só a busca pela verdade, é saber que essa verdade, ela é necessitada pelo homem. O homem quer explicação das coisas. E ele quer uma resposta exata. Ele não quer que essa resposta gere ainda mais perguntas. Então, vocês veem que está tudo se adequando ali, né, com o que o Nietzsche ele não acredita. Quarto ponto. Aceitar que, além da verdade, outros valores morais, como piedade, solidariedade, humildade, também são fundamentais para a organização da vida em sociedade. E aí, a gente vai ver que quando o Nietzsche ele quebra esses paradigmas de verdade e o que ele acredita ser, né, o estudo real das coisas, a gente vai ter uma questão, pessoal, bem interessante. É que o Sócrates, lá na antiguidade, ele diz que o ser humano perfeito, o ser humano ideal, aliás, ele se deixa levar pela razão, e somente por essa razão. Então, antes, as coisas que davam valor ao homem, que eram o quê? A sua força, a sua nobreza, elas agora não são nada. Esse homem forte, esse homem nobre, esse homem que lá no começo das civilizações utilizou essa força, utilizou esse espírito de liderança para gerar as primeiras civilizações, ele agora não é nada. E somente alguém pautado pela razão estaria correto das coisas. E o Nietzsche diz que não, que isso está errado. Porque sem esse homem forte, sem essa questão da força, da liderança, da nobreza do homem, a gente não haveria alcançado lugar nenhum. Estaríamos, talvez, até hoje, num estado irracional, num estado nômade ainda, certo? E aí ele vai dizer que essa questão da piedade, da solidariedade, né, de ser altruísta, ela é errada na forma de se formar uma sociedade. E o último ponto para se alcançar a verdade seria concordar, em última instância, aceitar a verdade e os demais valores morais como indispensáveis para a vida equivale a comprometer-se com determinados pressupostos metafísicos. Então, assim, você está procurando uma verdade racional. Mas,
por conta da questão metafísica, por conta da influência da questão metafísica, ela precisa ser utilizada para encontrar essa chamada verdade. O que o Nietzsche combate ferrenhamente, porque ele não acredita que a metafísica ela deve ser utilizada para compreender a filosofia, para compreender o homem. E aí ele vai vir, né, com seus próprios métodos, né? As alternativas dele elas vão criticar essa influência grega de uma sociedade, né, como a gente falou, judaico-cristã. Então ele vai dizer que os valores religiosos herdados de tradições muito distantes da sociedade atual não exercem mais função alguma na maioria dos indivíduos. É o que a gente falou. O que aconteceu lá atrás pode ser estudado? Deve, na história. Não na filosofia. Não para entender o que a gente vive hoje, o aqui e o agora. Então, essa alternativa seria a forma dele ali explicar, né, que o que está no passado fica no passado e a gente estuda como o passado. A gente não pega uma ponta de lá e tenta trazer para hoje. Outra coisa que ele diz é: o pensamento de Sócrates e a filosofia de Platão impuseram um moralismo que valoriza muito a humildade e o quietismo, né? Como forma de manter a ordem, e condenam os valores que nos tornaram o que somos, o orgulho, a confiança e a nobreza. É uma crítica direta ao ponto que a gente falou lá, né, da piedade, da solidariedade. O Nietzsche ele entende que não é você ser mal com o próximo ser humano, mas que esse orgulho, essa confiança, elas enobrecem o homem, elas o tornam grandes, que é através do orgulho que Da Vinci e Michelangelo pintaram com perfeição as suas obras, né? Que é através da confiança que se estabelecem modelos e alianças diplomáticas, e que essa razão, muitas das vezes ligado ali à questão ideológica, ela às vezes acaba muito mais afastando as pessoas do que unindo-as, né? E o último ponto, ele vai dizer que é necessário empreender uma forma crítica às filosofias que, admitindo pressupostos religiosos, invertem os valores fundamentais que permitiram à sociedade alcançar o estado de civilidade. E aí o Nietzsche vai citar o próprio exemplo do iluminismo, né? Olha como a sociedade ela era engessada quando a Igreja Católica dominava tudo. Não se podia pensar, não se podia criar. Isso porque tinha tudo que ficar dentro daquele curral, preso com aquela coleira. E ele diz que esse estado de civilidade, ele vai começar a ser alcançado, ele vai começar a ser pensado em existir justamente com a vertente do iluminismo. Depois disso aí, né? Por quê? Olha só, pessoal, o que o iluminismo gerou? Eu não aceito um rei aqui. Eu vou criar o meu próprio país. Revolução dos Estados Unidos da América. Eu não aceito uma monarquia absolutista em pleno século XVIII. Se o rei não quiser assinar uma Constituição, eu corto a cabeça dele. Revolução Francesa. Vamos criar, esquece a vida no campo, vamos criar máquina, vamos fazer aí as coisas serem produzidas mais rápido. Revolução Industrial. E quando a gente olha, pessoal, os lugares onde isso aconteceu, a gente vai ver que a participação da Igreja Católica, por exemplo, ela era muito pequena. Olha só, Estados Unidos, colonos ingleses. A Inglaterra ela já era anglicana, ela já tinha se desligado da Igreja Católica desde a metade, aliás, desde o começo do século XVI. França. A partir do Edito de Nantes, do rei Luís XIII da França, a França tinha dado liberdade religiosa aos religiosos franceses. Então você não tem mais a Igreja Católica pautando as coisas. Olha o que esses dois caras, sem aí essa influência católica, conseguiram alcançar. E aí, por conta desses
pressupostos históricos e não religiosos, a gente vai ter um avanço de fato, né, na vida do homem, nas suas facilidades, no gerar um emprego e, inclusive, na forma de se portar. Porque, como a gente sabe, a sociologia ela aparece, né, justamente após essas revoluções aí pós-iluministas. Mais um intervalinho de 1 minuto e voltamos já já.